Pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um 100% Talks. Eu sou o Matheus Pimentel e esse é o programa mais esperado. Afinal de contas, todo novo programa é o programa mais esperado. Pessoal, estamos vivendo hoje a quarta revolução industrial. Passamos pela primeira, que foi a mecanização dos meios de produção, viemos para a segunda, que dali já tivemos a eletricidade. Terceira revolução, nós tivemos o advento da digitalização dos meios e hoje vivemos a quarta, a era da informação, a era onde o novo petróleo do século XXI é a informação. E como todo petróleo, como todo bem que nós temos, nós devemos ter a proteção dele. E hoje aqui no Brasil nós temos a LGPD, a Lei de Garantia de Proteção de Dados. E hoje nós vamos conversar sobre isso. Estamos aqui com o Walter e com o Lucas. Prazer receber os dois, Tudo pessoal. bem, Matheus? Hoje nós vamos debater e destrinchar um pouco sobre esse assunto, né? Uma honra, Matheus. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço. E, pessoal, vamos começar da onde surgiu isso? Qual foi a inspiração? Da onde que surgiu, nasceu essa necessidade do nosso parlamento, das nossas leis, de ter algo para regulamentar esse novo petróleo do século XXI? Como você bem colocou na abertura, dados pessoais hoje são fundamentais, são estratégicos para definir qualquer estratégia comercial, né? Então, um movimento se iniciou, não agora, tá? Isso é bastante antigo, a gente já tinha na Europa uma diretiva de 1995 que tratava de dados pessoais e privacidade de dados, na verdade. Só que ela era uma diretiva em que os países eles podiam adotar aquelas regras ou não. Até que a gente chegou em 2016 e foi então editada e promulgada a GDPR, que é General Data Protection Regulation. E ela sim é uma lei de privacidade de dados pessoais que traz uma série de regras para todos aqueles participantes do espaço econômico europeu. Ela é muito importante porque ela serve justamente para definir os limites, né? Até onde você pode usar o dado pessoal, quais são as regras para você usar o dado pessoal. E com a GDPR e com essa preocupação com a proteção dos dados pessoais, vieram algumas regras para que se pudesse continuar tratando os dados pessoais além da fronteira. Quer dizer, você vai fazer transferência internacional, você quer negociar comigo a Europa, então você também tem que atender esses requisitos que nós temos criados aqui dentro agora. É uma preocupação global, é uma preocupação que se estende a todos os países e principalmente por força desse iniciozinho, né, da necessidade comercial de atender aqueles requisitos criados lá na União Europeia. Eu gosto sempre de trazer uma perspectiva um pouco mais humana, né? Um pouco mais humana no sentido de você densificar esse tipo de conceito para a nossa individualidade. Pensa no seguinte, quanto mais informatizada está a nossa vida, quanto mais dependentes nós somos dos meios tecnológicos, mais informações sobre a gente circulam entre empresas privadas, entre governos. E aí, o que eu gosto, o parâmetro que eu gosto de traçar aqui é exatamente o seguinte: a nossa vida como indivíduo é muito maior do que algumas informações compartimentadas sobre nós mesmos, na verdade. Sim. Você não é o que você posta no Instagram. A sua existência é muito maior do que aquele pedaço de realidade que aparece, por exemplo, numa rede social. Imagina se decisões forem tomadas a partir daquele pedaço de informação, por exemplo, que aparece na sua rede social. O crédito de muita gente iria nas alturas, né? Porque sim, todo mundo na rede social é rico, feliz e tal. Mas nem sempre isso encontra correspondência na realidade. Você não consegue ter um todo a partir de uma pequena amostragem que está ali para todo mundo ver. Exato. E, assim, isso é uma analogia bem rudimentar, assim, para a gente entender bem o conceito, porque o risco de você ter dados pessoais a seu respeito distribuídos de maneira indiscriminada e compartimentada por empresas privadas e governos é que decisões a seu respeito sejam tomadas com base em um pedaço reduzido
que não representa o todo que é a sua existência como cidadão e como indivíduo, entendeu? Esse é um ponto importante por conta da preocupação da pessoa, né? Mas a gente tem outras questões ainda graves, né? Então, hoje, com o uso desses dados, dessa informação, você consegue manipular opiniões, você consegue criar opiniões falsas, você consegue induzir pensamento, tá? E daí vem a grande preocupação de todos, da sociedade em geral. Hoje, a informação, como você bem colocou, se você parar para pensar, em números de 2019, se eu não me engano, a Petrobras valia 400 bilhões de reais. O Google valia, na mesma época, 1 trilhão e 600 bilhões. O Google não tem navio, plataforma, não tem nada. O Google o que tem? Informação. Só informação. A informação ela é utilizada, por exemplo, a IBM ela tem um programa que é bem interessante de análise preditiva e ela conseguiu na Europa criar para padarias, por exemplo, com análise de dados, uma otimização dos resultados em 20%. Por quê? Ela conseguiu identificar que quando chovia vendia mais doce e quando fazia sol vendia mais sanduíche. Otimizou a produção através dos dados. Olha, está chovendo, uma semana de chuva, vamos fazer doce. E aí venderam mais. Então, assim, análise de perfil. Análise de perfil que o Lucas está colocando é fundamental assim, para você definir estratégias. Hoje você tem sistemas que conseguem aferir de compras, por exemplo, o perfil, inclusive, de saúde das pessoas. A gente não percebe isso, mas foi feito um laboratório nos Estados Unidos, eu não me lembro agora qual foi a empresa, não sei se foi já a Meta ou era o Facebook na época ainda, com 1.800 pessoas, e o que eles fizeram foi o seguinte, eles pegaram dados do Strava, que é aquele programa de bicicleta, corrida, de treino, 1.800 pessoas, dados do Strava, dados de compras naquela CVC, que é uma rede de farmácias, e dados de compras em supermercados das pessoas. Então, com cadastro, as pessoas iam lá e tal. Um algoritmo fez uma análise daqueles dados e traçou um perfil de saúde para 5 e 10 anos das pessoas, com prognóstico de saúde. Essa pessoa vai ter isso, aquela pessoa vai ter aquilo, essa vai ser saudável, aquela não. Depois eles pegaram esse mesmo grupo e submeteram a exames médicos e os médicos fizeram um prognóstico de saúde dessas pessoas. O resultado do algoritmo acertou em 95% em relação aos exames médicos. Isso quer dizer o seguinte, só com seu CPF, lá o Social Security, né? Nas compras que você faz, um sistema conseguia saber o que ia acontecer com a sua vida daqui a 5 e 10 anos, sem você nem tomar conhecimento disso. Não, e indo muito mais simples, o explorar do Instagram. Você começa a falar, é impressionante, você abre a lupinha do Instagram e tá ali o assunto que você estava falando. A propaganda vem, às vezes você só está falando. Eu sou leigo do assunto, mas o que eu escuto dizer é que dependendo daquelas autorizações que a gente só desce e dá o aceitar, ali já tem o microfone, dependendo do que for, e a partir disso daí é o que muito bem se pontuou. Dali traça o perfil e vem a propaganda certinha do que você estava falando. A gente está numa sociedade, só para complementar, a gente está numa sociedade, vivendo um momento hoje, que essas coisas estão acontecendo por nossa vontade. Isso que é o mais perigoso. A gente legitima essas ferramentas, por exemplo, né? Você sabe o caminho do trabalho para casa e de casa para o trabalho, não sabe? Mas você não gosta de colocar no Waze para saber se tem trânsito, buraco na pista, blitz, não é isso? Então, você legitima a ferramenta, você legitima aquele sistema como se ele soubesse mais do que você e ele efetivamente sabe. A questão é a seguinte, que à medida que você faz isso, você entrega para ele um monte de dados. Se você parar o seu Waze, ele sabe se o seu carro anda acima ou abaixo da velocidade permitida na via. Porque tem ali os radares. Se você está a 80 e a velocidade é 70, ele sabe. Ele sabe onde seu carro pernoita, ele sabe onde você passa, onde você estaciona, entendeu? E com isso você tem dados seus de geolocalização, por exemplo, que podem influenciar na avaliação do seguro do seu carro. Sem te perguntarem absolutamente nada, uma seguradora, por exemplo, pode saber qual é o risco que envolve a contratação do seguro do carro do Matheus. Sim. Entendeu? E o perigo é exatamente esse. Não é que ela pode saber, ela pode, a partir de uma quantidade específica de informação, prever um risco específico. O que eu quero dizer é o seguinte, dependendo da acurácia ou não dessa quantidade de informações que ela tem, essa previsão vai estar mais certa ou mais errada. Lembra, no caso do Strava que ele falou? Sim. Os médicos acertaram em 90%, o algoritmo acertou
a previsão médica em 90% a 95% dos casos. Mas e os 5% que estavam errados? O quanto a minha pergunta, o meu ponto é aqui. A gente tem algumas camadas de análise. A primeira camada de análise é: eu preciso de dados para tomar decisão, certo? Dentre esses dados que eu uso para tomar decisão, alguns deles são dados pessoais. Dado pessoal é aquela informação que identifica de maneira direta ou indireta a pessoa natural, que somos nós, certo? Sim. Quando eu estou falando de dado pessoal, eu estou tomando decisão com base em um indivíduo, uma pessoa, certo? Então imagina, o Strava, o algoritmo que usou a base do Strava, errou não vou, Deus me livre, tá? Errou o diagnóstico de um parente meu e falou que estava com uma doença terminal. Será que o quanto de responsabilidade que ele tem por esse erro de resultado, sabe? É um ambiente que nem sempre o direito tem resposta para esse tipo de coisa. Então, o meu ponto aqui é: falar de proteção de dados pessoais é falar de segurança na interação entre o ser humano e o mundo da tecnologia. Se essa interação é imprescindível, falar de proteção dos dados pessoais também é. A LGPD, GDPR, LGPD, CCPA, são várias leis, né, no mundo inteiro tratando de proteção de dados pessoais. Ela surge nesse contexto. Um contexto em que a gente, de alguma forma, está sendo vigiado, explorado, as nossas informações estão circulando com objetivos comerciais, né? Então essas leis vêm para proteger. E aí é importante só a gente colocar uma cerquinha aqui e identificar a LGPD, ela se aplica a quem, né? Qual é o objetivo? O objetivo é esse, o Lucas acabou de colocar, a proteção da pessoa natural. Quando a gente fala em privacidade de dados, é privacidade de dados pessoais. A Lei 13.709, ela sofreu inclusive uma alteração lá pela 13.853, que veio até mudar. Antes era Lei Geral de Proteção de Dados, aí virou Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Então é a pessoa que interessa, é o titular de dados. Não é o sigilo comercial, por exemplo, a informação da empresa. Não, é dado da pessoa natural. E sendo assim, a gente tem que mudar a nossa visão. Quando uma empresa pensa em privacidade de dados hoje, ela tem que pensar no titular. Quem é o titular? Pode ser o cliente, pode ser o próprio funcionário, pode ser o sócio daquela empresa. Quando você vai transitar, quando você vai tratar dados pessoais dessas pessoas, você tem que tomar todos os cuidados. É justamente isso que eu ia entrar nesse assunto agora mesmo. Porque dados e informação, nós estamos falando basicamente de um sinônimo. Dados e informação é a mesma coisa. E tem a lei de acesso à informação e tem a lei de proteção de dados. Então, é mais uma curiosidade de leigo. O que distinguiria uma da outra? Vamos lá. Informação não é a mesma coisa que dados pessoais. Você pode ter várias informações com várias naturezas diferentes. E dados pessoais, eles são específicos. São dados que identificam ou tornam identificável uma pessoa, como a lei diz, né? Sim. Então, você pode ter todo tipo de informação sobre uma pessoa, mas algumas informações são elencadas pela lei como dados pessoais. E essas é que têm uma proteção específica pela LGPD, pela GDPR. Tá? Perfeito. Então, por exemplo, dados pessoais, seu nome, seu CPF, seu RG, a sua geolocalização. Aí, dentro de dados pessoais, nós temos ainda uma outra categoria, que são os dados pessoais sensíveis, que são aqueles dados que oferecem maior risco aos direitos e garantias fundamentais das pessoas. Então, por exemplo, dados de saúde, a sua biometria, aqueles que, se por um acaso sofrerem alguma violação de privacidade, podem trazer uma repercussão negativa gravíssima para a pessoa. De onde eu vejo, a Lei de Acesso à Informação, ela funciona como uma medida de fiscalização popular das contas públicas, certo? Sim, então a Lei de Acesso à Informação, nós estamos falando de uma instituição. A partir da Lei de Acesso à Informação, é possível que eu tenha acesso a dados pessoais. Por exemplo, no portal da transparência. Sim. Hoje, se você usar, eu sou servidor público, se você colocar o meu nome no portal da transparência, você vai ter acesso a algumas outras informações sobre mim, porque a Lei de Acesso à Informação permite que você, cidadão, com o objetivo de fiscalizar a aplicação do dinheiro público,
saiba que eu sou servidor público, que eu tenho um ganho específico e algumas outras informações. Então, a Lei de Proteção de Dados Pessoais não necessariamente conflita com as disposições específicas na Lei de Acesso à Informação. Então, aí que faz o sentido de, na hora de entrar no portal da transparência, ver parte do teu CPF, mas não ver o CPF inteiro. Exatamente. A ideia é mais ou menos essa. Perfeito. A ideia é mais ou menos essa. Porque, por mais que eu tenha... Vê bem, e essa é uma distinção importante até para o pessoal que é operador do direito. Eu não posso, de onde eu vejo, com o objetivo de possibilitar uma fiscalização em tese do gasto público, violar concretamente o direito de proteção de dados pessoais de um servidor público. Porque, além de servidor público, lembra daquelas facetas da nossa personalidade? Sim. Além de servidor público, eu, por exemplo, sou titular de dados pessoais e tenho o meu direito à proteção de dados pessoais igual ao de todo mundo. Então, com o objetivo de viabilizar uma fiscalização em tese do gasto público comigo, será que eu posso... Não dá o direito de saber da pessoa em si. Exatamente. Inclusive, a própria Lei de Acesso à Informação traz uma possibilidade de você não conceder informação a respeito de um servidor ou a respeito, em alguns casos específicos, se a cessão daquela informação, por exemplo, colocar em risco a vida ou a incolumidade física daquela pessoa sobre quem se fala. Então, existem casos em que a LGPD e a LAI se tocam, certo? Mas elas não se anulam em absoluto. Elas são normas complementares que regulam Cada processos... um seu quadrado. Exatamente. Regulam processos que se cruzam, mas que Não se conflitam. Não se conflitam. Perfeito. Na verdade, o que a gente está vivendo hoje é um período de ajustes, né? De adaptação. Essas discussões, elas são discussões que surgem, enfim, naturalmente. Porque quando você fala da LAI, você está falando de transparência, né? Você está falando, não, vamos mostrar, olha, estamos gastando dinheiro aonde, com quem, como, quanto, está aqui. Mas agora, com a proteção à privacidade de dados pessoais, você tem que ter limites. Então, até onde vai? Assim, quem é o servidor público? É aquele que aceitou trabalhar para o público e ser fiscalizado. Então, teoricamente, naquele momento, ele se sujeita a determinado grau de exposição para que se permita a transparência exigida pela lei. Sim. Mas até onde vai isso? Até onde é necessário, né? E aí a LGPD ela traz alguns princípios que são muito interessantes. Então, o princípio da transparência é um deles, né? Você tem que ser claro com o titular de dados. O que você vai fazer com os dados pessoais? Qual é a finalidade, né? Durante quanto tempo você vai tratar os dados pessoais? O princípio da minimização, esse é importantíssimo. Você deve tratar dados pessoais no mínimo necessário, ou ligado ao princípio da necessidade. É o mínimo necessário para você atingir aquela finalidade. Então, se você vai ter dados pessoais do servidor público para ferir a transparência, né, ou a regularidade do gasto público, você precisa do CPF inteiro, do endereço do Lucas, o nome completo? Não. Então, você pode ter parte disso e ter uma forma de depois, se for o caso de uma auditoria, você fazer a relação entre aquela parte do CPF e o CPF inteiro, né? Não precisa expor ao público. Esse é o problema que tem hoje no Tribunal de Justiça, por exemplo. Então, estão sendo implementadas soluções para isso, tá? Você hoje, como advogado, você acessa um processo e você tem acesso a todas as peças do processo. Eu tenho acesso a todos os documentos pessoais das pessoas envolvidas naquele processo, como advogado. Eu consigo acessar, por exemplo, se não tiver um sigilo no processo, documentos juntados referentes a contas, extrato bancário, declaração do imposto de renda. Mas será que eu, para aferir a regularidade processual, que é uma garantia constitucional, será que eu preciso ver isso tudo? Será que eu preciso saber isso tudo? Não, acho que não. O que não tiver necessidade, não vai. Não precisa, vamos limitar. Aí como limitar? Aí a gente tem alguns problemas, né, operacionais, quer dizer, como é que você vai pegar uma petição juntada e fazer um hash em cima do nome da pessoa? Tem hoje algumas soluções, tem até uma empresa com a qual eu conversei em alguns momentos de inteligência artificial, essa empresa criou algoritmos para fazer isso e tem negociado com os tribunais no Brasil inteiro, tribunais de justiça. Então a gente vai chegar nesse ponto, mas ainda não chegamos no ponto ideal, assim como não chegamos no ponto ideal em relação à LAI. Então assim, não tem o conflito, não necessariamente tem um conflito entre LAI e LGPD, mas existem ainda algumas arestas devem ser apuradas. Até porque nós estamos literalmente vivendo essa fase
nos encontramos, né? Porque a quarta revolução, ela está acontecendo. A inteligência artificial, a evolução dos dados, a globalização, a digitalização de documentos, de tudo mais, está acontecendo agora. E justamente isso que eu ia perguntar nesse exato momento. A gente vê governos em vários lugares do mundo que as câmeras em espaços públicos monitoram literalmente a vida, é um grande Big Brother que a população se encontra. E como é que é essa regulamentação dentro? Como é que essa questão de câmeras em espaços públicos? Tem esse ponto dentro da LGPD? Como é que é tocado isso, ou se ainda não é tocado? Então, como é que funciona a mecânica? Antes disso, eu posso só pegar um gancho no que o Walter falou aqui agora, porque o mais interessante, o que me dá mais prazer de falar sobre isso, é que são discussões vivas, né? E aí eu gosto de provocar. Sempre quando a gente dá aula, sempre quando a gente faz palestra, eu gosto de provocar o ouvinte no seguinte sentido: duvide do que a gente está falando. Não acredite na gente. Use o seu brio e se desafie a testar esse conhecimento. Porque, principalmente nesse ponto que você tocou, e aí já trazendo para a resposta à tua pergunta, veja, como é que funciona a regulação de uma atividade de tratamento de dados pessoais. O que é tratamento de dados pessoais? Tem um conceito legal lá no artigo 5º da lei. É tudo que eu posso fazer com um dado pessoal. Coletar, armazenar, transferir, tudo que se faz com um dado pessoal se qualifica, se caracteriza como uma atividade de tratamento de dados pessoais. Bom, se eu tenho uma câmera, né, capturando o rosto das pessoas na rua, num espaço público, rosto das pessoas identifica de maneira direta ou indireta aquela pessoa? Direta. De maneira... A gente vai discutir se é direta ou indireta, mas identifica, não identifica? Sim. Beleza, então eu estou diante de um dado pessoal. Quando a câmera captura esse dado pessoal, eu tenho uma atividade de tratamento? Tenho uma atividade de tratamento. Essa atividade de tratamento tem um ciclo de vida específico dentro de uma operação, seja ela pública ou privada. Durante o ciclo de vida desse dado pessoal, dentro seja de uma estrutura de governo, seja de uma empresa privada, ela precisa de cuidados específicos, certo? Então, se eu estou tratando aquela informação para proteger a segurança pública, por exemplo, que é um ponto nodal ali da Lei de Proteção de Dados Pessoais, a gente tem uma estrutura de regramento um pouco diferente, eu preciso saber, se pode uma empresa privada tratar dados pessoais para fins de segurança pública? Ou será que ela está tratando aquele dado pessoal para segurança privada? Se é para segurança patrimonial, ela pode compartilhar com estrutura de governo de maneira irregrada? Sabe? São perguntas que a gente precisa se fazer hoje. Hoje, a gente tem no Rio de Janeiro um programa de integração de câmeras, por exemplo, de prédios comerciais e residenciais com as câmeras da Polícia Militar, certo? Então, o quanto isso pode ferir ou não a minha privacidade é uma pergunta, mas a outra pergunta diz respeito àquela utopia do George Orwell, né, de 1984. O quanto essa vigilância permanente interfere no meu comportamento como indivíduo. É o grande Big Brother que ele fala. É o grande Big Brother. O problema, tem uma crítica importante da sociedade civil com relação a isso, que diz respeito ao tecno-autoritarismo. Veja, quanto mais informações são concentradas nas mãos de governos, de estrutura de governos, maior é o risco que eu tenho se eu tiver uma guinada autoritária, esse governo agora autoritário tem poder gigante para impactar na nossa vida concreta, né? Então, são discussões que a gente precisa ter. O quanto eu quero dar de espaço, o quanto que eu posso aceitar um monitoramento e sob qual motivo, sob qual justificativa eu aceito um monitoramento. Quem monitora? Quais são, dentro da Lei de Proteção de Dados, a gente tem um termo que se chama accountability, né? Na verdade, é a responsabilização e prestação de contas. Eu preciso não só ter controles implementados e funcionando de segurança da informação e de proteção de dados, como eu preciso ser capaz de demonstrar esses controles
em um processo auditável. Então, veja, se eu digo que eu estou capturando dados pessoais para proteger, se eu estou submetendo aquele ambiente público ali a uma vigilância constante e consigo mostrar para aquela pessoa que está sendo vigiada o que eu faço com aqueles dados pessoais, eu capturo como, por onde sai, com quem eu compartilho, é possível que eu tenha uma legitimidade maior para usar isso, porque eu tenho filtros de transparência. Percebe? E aí eu trago o titular para esse jogo. A gente está meio que junto, protegendo a nossa segurança, né, Walter? Foi justamente isso que eu perguntei a respeito das câmeras em espaço público. Porque quando vem o discurso, vem bonitinho. Ah, não, para proteger vocês. Nunca vem falando que é para controlar vocês. Então, por justamente isso. Tem países lá fora que a gente sabe que tem uma finalidade X. E tem municípios do interior de São Paulo, não sei se vocês estão sabendo não, que já faz isso com a polícia. Tem as câmeras lá em espaço público, monitora a face de cada um, vê quem tem mandato de prisão e vai atrás desse indivíduo. A gente tem na lei as hipóteses do uso dos dados pessoais para segurança pública. Inclusive, há uma exceção na lei de aplicação da própria lei no caso de segurança pública, tá? Então, assim, a administração pública utilizando dados pessoais para finalidades lícitas, né, para finalidades justificáveis, eu nem vejo como um grande problema, desde que, evidentemente, você tenha os controles que tem que ter lá. E aí a gente tem a ANPD, que é a nossa Autoridade Nacional de Proteção de Dados, para fiscalizar, para acompanhar. Agora, hoje, a gente está vivendo um outro problema mais sério ainda. A gente está vivendo, hoje, um momento da atuação da iniciativa privada no monitoramento de ambientes públicos sem um contrato com a administração pública. Então, você tem hoje, por exemplo, determinadas empresas, e isso tem aqui no Rio de Janeiro, tem em São Paulo, empresas que colocam câmeras de segurança, câmeras filmando ambientes públicos na frente do prédio, e já vi dentro dos prédios, inclusive, e essas câmeras captam imagens de pessoas circulando. O objetivo é dar segurança. E muitas vezes com serviço teoricamente gratuito. Mas imagina só a quantidade de informação que essas empresas têm, porque elas sabem quem passa onde e quando. Ela sabe quando você sai do seu prédio, quando você volta para o seu prédio, ela sabe a placa do seu carro. E por mais que você não tenha um sistema de biometria, por exemplo, funcionando naquela câmera, porque uma coisa é você filmar a pessoa, a outra coisa é você identificar a biometria da pessoa. Quando você identifica a biometria da pessoa, quer dizer, você tem a sua foto, por exemplo, lá no Detran, e você está vinculando aquela sua foto ao CPF, endereço, etc. e tal. Se você tem acesso a esse banco de dados e você tem a sua foto em outro lugar com identificação biométrica, quer dizer, sabe a distância dos olhos, a posição da orelha, etc. e tal, você sabe que aquela pessoa é o Matheus, CPF tal, mora no endereço tal. Então você tem uma identificação biométrica. Essas empresas, muitas alegam, olha, não faço identificação biométrica, só filmo, mas ela acaba identificando pessoas, tanto é que, identificando que aquela pessoa é um criminoso, ela liga para a polícia, olha, tem um criminoso aqui. Então, ainda que elas não usem a biometria facial, o simples fato de você ter uma imagem hoje permite que você identifique a pessoa como. Existem alguns sistemas, se você, Matheus, entrar aí na internet agora ou baixar um aplicativo chamado PIN-EYES, P-I-M-EYES, E-Y-E-S, você consegue com esse aplicativo pegar a foto de qualquer pessoa. Você viu uma pessoa na rua, tirou a foto. Você entra no aplicativo, você coloca a foto daquela pessoa. Ele vai fazer uma busca na internet, ele vai trazer a foto daquela pessoa no LinkedIn, no Instagram, no Facebook, em todas as redes sociais. Então você sabe quem é aquela pessoa. E quem são os amigos, quem é que está ligado a ela, você sabe tudo, só com uma foto de uma pessoa na rua. Você tem um sistema da Clearview AI também, que é um outro sistema que faz isso. Então hoje, assim, até é uma discussão que eu levanto sempre. A imagem de uma pessoa é um dado pessoal sensível? Tem gente que diz que não é um dado pessoal sensível, porque ela tem que ser associada a uma outra informação para você identificar aquela pessoa e tal. Não é dado biométrico. Mas a partir de que momento você consegue definir se é dado biométrico ou não, se você tem essas ferramentas à disposição? Então, qualquer imagem de qualquer pessoa pode virar uma forma de identificação direta da pessoa. Além disso, só para complementar, quando você captura a imagem de uma pessoa, você claramente identifica a origem racial, por exemplo. Origem racial, etnia, são dados pessoais sensíveis.
Então aí já entra uma discussão grande também, porque quando você fala em dado pessoal sensível, as hipóteses de tratamento, as bases legais aplicáveis, que são bases previstas na lei, elas são outras, tá? Então isso é outra coisa que a gente acabou não falando, mas a lei, ela diz o seguinte: em tese você não pode tratar dados pessoais, mas se você puder aplicar uma base legal para tratar dados pessoais, ela diz quais são as bases legais, então tudo bem, você vai tratar dados pessoais, atendendo a todos os requisitos que a lei determina. Você tem que dizer quais são os tratamentos, finalidade, etc e tal. Mas tem as bases legais. Uma das bases legais, e é bom a gente falar aqui, porque isso é uma dúvida que surge para todo mundo, é o consentimento. As pessoas hoje acham, não, tudo tem que ter o consentimento. Não. Consentimento é uma das 10 bases legais trazidas com a LGPD. Então, você tem execução de contrato, cumprimento de obrigação legal e regulatória, pesquisa, você tem uma série de bases legais. O consentimento, ele pode ser a base legal aplicável, mas você sempre procura outras bases legais, porque o consentimento é a mais vulnerável, é a mais frágil. O consentimento ele pode ser revogado. Então, se eu estou tratando seus dados pessoais por consentimento, você revoga o consentimento, eu tenho que parar de tratar. Mas se eu estou tratando seus dados pessoais para a execução de um contrato, por exemplo, ainda que você diga não quero mais, paciência, eu tenho que tratar o seu dado pessoal porque o contrato ainda está correndo, entendeu? Então, o consentimento não é a única base legal, inclusive é a base legal que a gente tem que evitar ao máximo. Porque é mais difícil de você medir, enfim, o consentimento tem umas peculiaridades. Mas o que eu queria deixar de gravado aqui, assim, para a gente partir sempre do mesmo pressuposto, é que a gente não pode demonizar um tipo de tecnologia só porque o uso comum dela tem sido desregrado, sabe? Então, o monitoramento de espaço público é ruim, a utilização de mecânicas de reconhecimento facial é ruim, deveria ser proibida. Não, isso ajuda muito. Ajuda muito. Agora eu não vou lembrar o nome específico do município de São Paulo, do interior de São Paulo, que você falou. Sim, sim. Acho que um deputado esteve lá fazendo uma matéria e nessa matéria que eu vi, eles pegavam um crime de roubo aconteceu. Os índices diminuíram absurdamente. Diminuíram porque eles estão monitorando. E aí um crime de roubo aconteceu e eles conseguiram chegar no sujeito 2, 3 esquinas depois, no autor desse fato crime. Isso é excelente para fins de segurança pública. Principalmente num lugar como o Rio de Janeiro. Né? No Rio de Janeiro a gente tem alto índice de criminalidade, a gente tem uma sensação de insegurança terrível por parte da população, de todos nós. Mas o meu ponto aqui é, ao invés de eu demonizar, de eu dizer que eu não posso utilizar uma tecnologia porque hoje a utilização dela não acontece da melhor maneira possível, por que a gente não pergunta qual é a melhor maneira possível de utilizar essa tecnologia e ainda assim a gente consegue ter uma externalidade positiva disso tudo, sabe? Por que a gente não pergunta qual é o limite para a utilização lícita desse tipo de tecnologia? Como fazer, né? Exatamente. Então, essa mesma empresa que faz isso e presta um serviço público importante, ela pode ter um contrato com a administração pública, ela pode ter limites, a própria administração pública, que é interessada na segurança pública, dizer até quando ela pode guardar os dados pessoais, com quem ela pode compartilhar, quais são os usos que ela pode fazer. O que não se pode permitir é essa utilização sem controle. Sim. Né? Porque você está dando um poder para determinadas empresas que daqui a pouco você não controla mais. Né? Então, assim, isso feito com poder delegado da administração pública e um controle é sensacional. Aí sim, passa a ser uma ferramenta importante. Então, agora uma pergunta mais trazendo um pouco dessa parte de espaço público com o convívio do dia a dia hoje. Hoje, a grande profissão do século é o influencer, né? A molecada agora é tudo... Qualquer lugar é criação de conteúdo. Você trouxe esse ponto de se conscientizar, né, com autorizar o uso da imagem. Tem algum conflito? Porque, o que tem de gente fazendo pegadinha, criando conteúdo na rua, gravando videozinho, o cara tá passando atrás, e é enorme. Então, conflito em alguma coisa ou não? O criador de conteúdo ali tem limites ou não tem limites para isso? Tem, sim. Tanto então, é que se ele for criar na rua, ele vai ter que pedir autorização? Resumindo. Se você vai usar a imagem de alguém, eles já pedem até autorização, né, para o uso da imagem de quem participou.
Quem está passando atrás, aí você tem que ver aquela situação, se dá para identificar aquela pessoa, se não dá para identificar aquela pessoa. Mas, em tese, se você vai usar a imagem de uma pessoa, você tem que ter autorização daquela pessoa para usar a imagem, né? Senão ele tem que ir lá e borrar, entendeu? É isso aí. Então, a produção de conteúdo, assim, o influencer, o blogueirinho, ele tem que ter esse cuidado. Mas tu vê que esse cuidado não é novo. A gente está falando de regras de utilização de direito de imagem, sabe? Aí não é nem só o dado pessoal, né? A gente não está nem falando da proteção do dado pessoal. A imagem pode ou não constituir Mas tem uma observaçãozinha, se eu posso estar levemente enganado. Se o indivíduo que estiver sendo gravado for funcionário público, ele já não se enquadra nisso. Sim ou não? Como é que é? Porque eu sei que tem uma linha tênue aí para o funcionário público em si. Imagina, o funcionário, o servidor público, ele tem eu até consigo enxergar algum nível de mitigação, de diminuição do espaço privado do servidor público, principalmente quando ele está em serviço. Então imagina, eu sou um policial, estou operando em alguma determinada localidade e alguém me filma e eu estou trabalhando na rua. Esse meu direito de imagem fica um pouco prejudicado, eu não posso me opor, porque ali eu sou o Estado presente. Mas aí, agora pergunta de lei. Um policial em operação, ele não pode ser encarado como o sigilo da lei? Então, aí é que tá. Muito pouco se fala disso na doutrina. Justamente isso, porque quando teve a operação lá, Complexo, que foi aquele alvoroço todo, na minha visão de não jurista e leigo, se ele está em operação ali, para mim, ele está em um sigilo que aquela informação pode comprometer a operação em si. Mas aí a gente não está na lei, a gente está no sigilo, por exemplo. Porque ele está em nome do Estado. Então, ele está em nome do Estado. Mas, por exemplo, a Polícia Civil, as polícias civis no Brasil inteiro, atuam em cumprimento de ordem judicial, certo? Então, eu tenho um mandado de prisão expedido por um juiz. Esse mandado chega pra gente e a gente vai cumprir a ordem do juiz. Vá lá e prenda o fulano. Sim. Certo? Então, se a informação de onde é lá, vá no endereço tal e prenda o fulano, se essa informação sair, vazar, eu tenho um problema operacional, certo? Sim. Então, o que eu quero dizer é, dentro do sigilo daquela investigação, a gente está dentro do inquérito ou dentro de uma investigação, uma informação saiu, um ambiente, né, eminentemente sigiloso, uma informação saiu e eu prejudiquei a operação. Isso é uma coisa completamente diferente do meu direito à imagem quando eu estou operando em algum lugar e um blogueiro desse lugar me filma. Sim. Entendeu? A gente está falando de ambientes diferentes. Eu estou tentando juntar tudo aqui dentro do mesmo bolo, porque é o que a gente vive hoje, é o dia a dia. O dia a dia hoje, o celular e a internet quebrou muito dessas fronteiras. Então é pensando mais nesse contexto do influencer, do blogueiro, do celular, que está simplesmente só criando conteúdo, ou se ele está invadindo o espaço que ele não deveria invadir. Deixa eu só te dar evoluir esse exemplo para a gente tentar traçar um limite um pouco mais claro. Sim. Terminei de operar. Alguém me filmou. Né? Terminei de operar e vou almoçar. Saio com a minha equipe e vou almoçar. Paro em algum lugar para almoçar. Será que naquele ambiente onde eu estou almoçando, eu preciso da mesma restrição do meu direito de privacidade que eu tinha quando eu era o Estado operando? Me parece que não. Eu preciso de um pouco mais de privacidade. Porque Sim. Agora eu não sou mais o Estado operando. Agora eu sou o indivíduo almoçando no meu espaço com a minha equipe, meus colegas de trabalho. Então, veja, nesse segundo ambiente, eu já vejo um espaço um pouco maior para a gente falar de proteção de dados pessoais e de direito à imagem, principalmente. Perfeito. São regras diferentes. A gente teve uma situação há pouco tempo atrás, foi bem interessante. Aquele advogado que filmou uma audiência e aí teve uma confusão danada e o magistrado ou a magistrada, não me lembro se era um juiz ou uma juíza, disseram que não podia filmar a audiência porque ali aplicava-se a LGPD e aí você não podia tratar dados pessoais, que era a imagem das pessoas.
Gente, isso é totalmente equivocado. Assim, primeiro, o Confusão magistrado ou quem participa daquela audiência tem um exercício de uma função pública. E mais, ali você tem lá no artigo 367 do CPC, ele diz: a audiência de instrução e julgamento poderá ser integralmente gravada, inclusive pelas próprias partes, sem a necessidade de prévia autorização judicial. O que quer dizer isso? A gente tem aqui uma autorização legal para aquela gravação. Então, a base legal que se aplica aqui é isso. Ele pode exercer aquele direito previsto no CPC de filmar a audiência. Então, aí, o tratamento de dados pessoais é autorizado. Não tem a menor discussão sobre isso, inclusive tem previsão legal. Né? Então, assim, hoje essas discussões aparecem o tempo inteiro e aí colocam a LGPD no meio, mas as pessoas têm que pensar sem o conhecimento do contexto. Qual é o dado pessoal tratado, em que contexto está sendo tratado, se tem base legal aplicável, que autorize aquele tratamento. Só que aí ainda há no mercado poucas pessoas com especialização para chegar nessa discussão. Né? Então, muitas vezes, são pessoas que não têm o conhecimento É uma lei específico. nova, né? 2019. 2018, ela começou a produzir efeitos em 18 de setembro de 2020 e as sanções passaram a produzir efeitos em 1 de agosto de 21. Né? Então a gente teve aí muito recente. É uma lei muito recente. É recente, mas todo mundo tem que estar adequado já há bastante tempo, tá? Pois é, a gente está em 2024. E veja, enquanto a gente não de onde eu vejo, qualquer processo de adequação, o que é um processo de adequação LGPD? A gente entra numa organização pública ou privada, entende como ela funciona, desenha os riscos daquela operação em termos de proteção de dados e segurança da informação e ajusta os processos daquela organização para que eles se tornem mais seguros. A ideia macro é exatamente essa. Então, veja, se eu tenho uma cultura onde esse tipo de discussão é recorrente, pode ser que a gente chegue em algum momento que esse tipo de discussão se torne do dia a dia, se torne comum. Natural. Então, veja, será que se esse advogado fosse no gabinete, dentro do gabinete da juíza, filmar ela conversando com a sua assessora, por exemplo, a resposta não seria diferente? Porque a autorização legal é para gravar audiência. Não é para ir no gabinete da juíza e gravar ela trabalhando. E nem gravar a juíza. Quer dizer, ela está gravando a juíza naquele contexto. Exatamente. Porque a juíza está ali exercendo o papel dela, de juiz. Mas não é a juíza que está, quer dizer, não é o dado pessoal, entendeu? Exato. Que tá É o CPF. Nem a imagem a dela imagem que interessa. O que interessa é aquele contexto, aquela situação. Esse é o objetivo, né? Não, e eu acho que são dois lados da mesma moeda, né? Porque, assim, a abstração, que é o Estado, ele é apresentado, não é nem representado, mas ele é apresentado, ele se faz presente através de pessoas, que são os servidores públicos, certo? Então, quando aquele servidor público, aquela pessoa de carne e osso, igual todos nós, aparece em um determinado momento atuando como Estado, com o seu, a gente chama de munus público, né, na sua função pública, ele é o Estado. Então, eu tenho uma restrição ali, um espaço de privacidade um pouco menor. Só que ele não é só isso. Lembra que a gente falou lá no começo da conversa? Quando eu não sou mais o Estado, por exemplo, eu acabei de chegar na minha casa, estou entrando no portão da minha casa com o meu filho me esperando na porta. Será que ali eu ainda sou o Estado? Se você disser que sim, eu vou ter que aceitar qualquer um na porta da minha casa com a câmera no meu rosto me filmando o tempo todo só porque parte do meu tempo eu dedico a servir Estado. O público. Então, veja, se a gente for pensar desse jeito, eu vou ter que chegar na conclusão, cedo ou tarde, de que o servidor público tem um direito de proteção de dados menor do que a população em geral, o que não é verdade. Até porque a Carta Magna dá o direito a todos. Exatamente. Sem exceção. É um direito fundamental. Um direito fundamental. A gente tem uma emenda constitucional 115 que veio trazendo como direito fundamental lá no inciso 79 do artigo 5º a privacidade de dados. Então, e lá não está escrito, olha, a todos é garantida a proteção dos seus dados pessoais, mas aos servidores menos. Não é isso que está escrito lá. Então a gente precisa... São discussões vivas que a gente precisa ter para a gente entender qual é o limite até disso, sabe? Equalizar essa equação. É justamente isso. E
com essa evolução da tecnologia, a molecada, antigamente, era o bullying tradicional, que era ali o tete-a-tete pessoal. Só que o celular hoje ele tá 24 horas com basicamente todo mundo. E veio agora o cyberbullying, que saiu só do horário de colégio para virar, às vezes, uma atormentação, sem permitindo o português, de 24 horas daquele moleque sofrer isso, daquela criança, daquela pessoa sofrer isso. E como é esse tratamento a respeito do cyberbullying? Eu vou deixar você falar sobre o cyberbullying, eu só quero fazer uma introdução aqui que eu acho que é importante. A gente hoje vê muito pouco nas escolas, né, nas instituições de ensino, de um modo geral, falar-se sobre privacidade de dados. Isso é uma coisa que me preocupa muito, porque a gente está vivendo essa transição, esse aculturamento necessário, e a gente vai exigir dos nossos executivos, muito em breve, que todos conheçam privacidade de dados. Mas como é que a gente pode exigir do executivo que está lá na presidência, como CEO de uma empresa, que conheça a privacidade de dados, se ninguém ensinou isso para ele desde o colégio, nem na faculdade, nem em lugar nenhum? Então, a gente tem até, nós somos membros da OAB, da Comissão de LGPD da OAB da Barra, e a gente tem um projeto para levar para as escolas, pais, alunos, diretores, todo mundo, o conhecimento da lei de privacidade de dados, da proteção, de uma forma geral, da proteção à privacidade de dados, direito digital, e falando um pouco sobre esses riscos e a nossa sociedade atual. Então, eu acho assim, hoje, o começo dessa história do cyberbullying vem pelo aculturamento, tanto das escolas, das instituições de ensino, quanto dos pais. Tem como a gente estava falando um pouquinho antes do nosso bate-papo aqui, tem um vídeo bem interessante no YouTube, se vocês procurarem ela, ELLA, mostra uma menina que foi fotografada e filmada pelos pais desde pequenininha e que essas fotos e imagens iam para Instagram, para redes sociais desde pequena. Então, de repente, esses pais sentam num cinema e aí aparece na tela do cinema a menina pequena. Só que a menina vai envelhecendo na tela do cinema e, de repente, ela vira adulta. E os pais não entendem nada. Aí essa menina começa a dizer, olha, com as minhas fotos e os meus vídeos que vocês postaram ao longo da minha vida inteira, eu sofri bullying por isso, por aquilo, as minhas fotos nuas apareceram, usaram a minha foto e a minha identidade para criar perfis falsos na internet, para fazer compras que eu nunca fiz, para fazer avaliações que eu nunca fiz, e daí ela começa a descrever uma série de coisas que aconteceram com a vida dela por conta daquelas fotos e imagens que os pais, achando lindo, colocavam na internet e submetiam aquilo ali à população em geral. Tá? Então, esse tipo de coisa tem que ser dita para os pais, tem que ser dita pelos diretores das escolas, pelos professores, tem que se conversar com as crianças sobre o risco das redes sociais. Né? Hoje, é que a gente muitas vezes não tem noção. Os pais hoje não sabem, por exemplo, que um garotinho que está jogando PlayStation em casa, ele não está sozinho, ele está com 10, 15 pessoas ali de todo lugar do mundo, trocando informação e muitas vezes com o microfone aberto, captando tudo que está acontecendo Sim. dentro de casa. Entendeu? E as pessoas não sabem isso ainda. Vão saber em algum momento, mas isso já traz hoje riscos. Aí agora eu passo a bola para você. Não, sabe, eu gosto de abordar essa questão por uma veia alternativa. Antes de mais nada, é muito importante que a gente diga que, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, a gente já tem casos de crimes como esse e como vários outros praticados pela internet que foram exemplarmente investigados, seus autores foram punidos e a gente tem o que eu quero dizer é que o Estado tem uma infraestrutura de investigação para que esse tipo de ação nunca passe impune. A gente consegue chegar nos autores, a gente consegue efetivar uma investigação sólida para que, juridicamente, depois do devido processo, essa pessoa seja condenada por esse tipo de crime. Mas veja, há muito pouco tempo atrás, quer dizer, talvez nem tão pouco tempo atrás, a gente tinha esse cenário de bullying em um ambiente da nossa vida, né? O sujeito recebia bullying na escola. Quando ele saía da escola, ele tinha um espaço de conforto dentro da sua casa, com seus amigos no lugar onde ele mora e tal. E aquela restrição, aquela sensação desconfortável, aquele problema, aquele ambiente frustrante se restringia a um pedaço da vida dele. Como a nossa vida
hoje é interconectada pelo nosso dispositivo móvel, pelos nossos dispositivos móveis, até pela implementação de tecnologia, você não tem mais a separação desses pedaços da sua vida. Porque quando você sai da escola, você ainda está conectado com a mesma galera na sua rede social, e às vezes o teu único ambiente de convivência é junto daquele povo ali, sabe? Sim. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: de onde eu vejo, a gente precisa, para ontem, conversar nas escolas, sobre segurança da informação, sobre funcionamento de redes sociais e sobre quais são os riscos, como o Walter falou, de você interagir naquele ambiente de rede social ali. E 2, a gente precisa falar sobre inteligência emocional, sobre recursos psicológicos para que essas crianças, esses adolescentes, entendam que existe um mundo fora das redes sociais, e esse mundo fora das redes sociais pode ser um baita ambiente seguro para ele. Ele não precisa ficar restrito a um ambiente que diminui ele como pessoa. Ele tem condições de procurar coisas fora daquele mundo de rede social, de forma que ele crie alternativas para aquilo. Existe um mundo real além do digital. Exato. Não sei se vocês acompanharam o caso da Vanessa Lopes, que era uma influenciadora, foi pro Big Brother. Aquele período de Big Brother sem o celular, ela teve surtos. E a televisão inteira viu isso. Uma crise de abstinência. Abstinência total. Não, e é justamente isso do ponto que você tocou. É a inteligência emocional. Perceber que por mais que a criança foi formada dentro de um ambiente virtual, vamos botar assim, entre aspas, porque desde quando nasceu tá com o celular na mão. Mas existe o mundo real. Foi o que meu pai brinca às vezes. A gente senta na mesa de casa para almoçar, para jantar, tá todo mundo com o celular. Sendo que teu pai, tua mãe, tua irmã tá ali sentado na mesma mesa. E é justamente esse ponto que você... Não, esse caso dessa senhora, eu acompanhei por acaso, assim, mas o que é interessante é exatamente isso. Às vezes olha que ambiente, de que tipo de ambiente a gente está falando. Eu tô sentado na mesa de jantar com a minha esposa e os meus filhos. Eu sou capaz de virar e postar uma foto e receber o afago emocional das curtidas do Instagram, mas eu sou incapaz de virar para o meu filho que está do meu lado e entregar aquele afago emocional ali. De virar para minha esposa. Olha que ambiente. E eu lembro desse caso que você falou, de um recorte, né, de um vídeo que ficou famoso, que perguntaram para essa senhora, não sei se foi esse, perguntaram: o que é para você Deus? Sim. E ela não soube responder. O que é para você, acho que rede social, ela é tudo, é minha vida e tal. Olha, e aí eu te pergunto, será que se essa senhora for submetida a um tipo de crime virtual, crime contra a sua honra, um crime contra um modelo de difamação ou até um modelo de bullying no ambiente virtual, será que ela vai reagir pior ou melhor do que se essa mesma difamação, do que esse mesmo crime contra a honra tivesse sido praticado por alguém na frente dela? Veja, no ambiente real, na vida real... O peso, às vezes, é diferente. Pois é, eu ouso dizer que ela seria capaz de virar para uma pessoa no ambiente real e dizer o seguinte: ué, você tá me difamando? Você tá me xingando? Quantos seguidores você tem na sua rede social? Você não me importa. Olha isso. E aí, do alto da minha arrogância, eu distrato uma pessoa no mundo dos fatos, delegando a minha honra, a minha existência toda para aquele pedacinho de vida que eu coloco ali na rede social. Lembra da gente falando lá no começo da história? São cortes, Exato. pedaços. Não é a pessoa inteira. E olha só, e aí é o que eu digo. Qual é a pergunta que a gente deveria estar fazendo? Se eu preciso ou não de uma lei para punir mais ou punir melhor uma atividade criminosa como essa, como o cyberbullying, ou se eu preciso educar pessoas para entender que essa vida na rede social é um pedaço da sua vida, não é a sua vida inteira. Vire para fora. É justamente o que o Walter falou, é a cultura. Exato. É a cultura junto com o que você falou, que é a inteligência emocional.
Exato. Que foi se perdendo. E o conhecimento, assim, o pai, a criança, a escola, todo mundo tem que saber que existem controles, que existem regras. E existem regras não só no ambiente físico, mas no ambiente virtual também. A gente tem essa alteração, a alteração que houve, trazendo para o nosso Código Penal, o artigo 216b, por exemplo. Olha o que diz o 216b. Produzir, fotografar, filmar ou registrar por qualquer meio conteúdo com cena de nudez ou ato sexual ou libidinoso de caráter íntimo e privado sem autorização dos participantes. Detenção de 6 meses a 1 ano. E aí o parágrafo único. Na mesma pena, incorre quem realiza montagem em fotografia, vídeo, áudio ou qualquer outro registro com o fim de incluir pessoa em cena de nudez ou ato sexual libidinoso de caráter íntimo. Quer dizer, se você pegar a foto da mulher sem roupa e colocar a imagem do rosto da sua amiga naquela foto, você está aqui em curso nesse crime. Então tem crimes hoje já previstos no Código Penal e as crianças não sabem que existem. Os adultos não sabem que existem. Então eles têm que entender que já há uma relação entre o ato ilícito e atos na vida virtual. É justamente nesse ponto que eu ia entrar agora. Em que parte que se enquadra a LGPD e quais são as sanções? Você acabou tocando nesse ponto. E quais são as possíveis sanções? A LGPD entra no direito civil, penal? Se entra no penal, como já tocou, o que isso pode acarretar para a pessoa? Prisão mesmo? Ou, por enquanto, é só advertência? Como é que é essa parte? A gente tem ainda, e as pessoas, é legal você tocar nesse assunto, porque as pessoas hoje perguntam, mas eu não vejo a NPD multando ninguém. Eu falei, não, tem multa, já tem, tá? Tem processo fiscalizatório, tem processo sancionatório na NPD, tem um canal no site da NPD que você pode fazer denúncia, você pode apresentar uma petição de titular de dados, que é quando você já pediu informação e não conseguiu com o controlador, né, que é quem cuida dos dados pessoais. A LGPD ela prevê que, além do que ela dispõe, se aplicam ainda o Código Civil, Código Penal, Código de Defesa do Consumidor, todas as outras leis e sanções previstas. E a LGPD traz sanções administrativas também, tá? Então, na LGPD, você não tem uma pena de detenção como você tem no Código Penal, mas você tem sanção administrativa. E aí as sanções administrativas elas são voltadas para os agentes de tratamento. Quem são os agentes de tratamento? Controlador e operador. É aquele que pega os seus dados pessoais, que faz alguma coisa com os seus dados pessoais. Eles têm por obrigação e determinação legal que atender um monte de requisitos para tratar os dados pessoais. E se eles não fazem isso corretamente, tem sanções. Uma das sanções que as pessoas mais falam, porque assusta sempre que a gente fala em números, né, é a de 2% da receita bruta do ano anterior da empresa. Até 50 milhões de reais. Então você pode pagar uma multa de 50 milhões de reais. Mas aí todo mundo fala, mas a NPD eu não vejo fazendo nada, tá? A NPD ela faz muito. A questão é que ela adotou o que se chama de autorregulação responsiva. Ela criou um método, por enquanto, por conta da necessidade desse aculturamento, de você criar consciência naquele controlado, naquele administrado, de que ele precisa se adequar, criar os métodos, as práticas, as melhores práticas para tratar dados pessoais. Enquanto isso, ela tem uma postura mais pedagógica do que punitiva. Só que vai chegar um momento que ela vai adotar essa postura punitivista. Então a gente já tem alguns casos de multa, tem uma empresa que foi multada, porque havia má-fé, inclusive, no uso dos dados pessoais. Então teve até multa pecuniária mesmo. E a gente tem uma série de sanções previstas lá no artigo 52 da lei. Proibição de tratamento de dados. Então, por exemplo, um banco que trata dados pessoais de forma inadequada e recebe uma sanção de proibição de tratamento de dados pessoais, o que ele vai fazer? Ele vai fechar, porque se você não pode tratar o dado pessoal, você para a operação. E tem que dar publicidade em alguns casos, é uma das sanções, publicização. Então você vai ter que estampar em todo o jornal que os dados pessoais dos seus clientes foram vazados. Isso é o prejuízo para a imagem daquele banco. Às vezes é maior do que os 50 milhões de reais de multa pecuniária, né? Essas são sanções administrativas previstas na lei. Além das administrativas, você tem responsabilidade civil, que aí você pode ter uma indenização, e o Ministério Público, o PROCON, eles são muito atuantes, tá? O Ministério Público, principalmente, é muito atuante. Nós temos aqui no Rio de Janeiro o Guilherme Martins, que é uma voz à frente do Ministério Público, falando sobre privacidade de dados, é uma pessoa que conhece profundamente, e tem um grupo com ele também, que conhece profundamente. O Ministério Público está atento. Então, assim, o não atendimento dos requisitos trazidos com a lei
pode gerar danos e esses danos serão apurados e você tem a responsabilização, não apenas pela NPD, que seria na seara administrativa, mas também na seara penal e civil. Eu gosto de pensar essa questão pela seguinte perspectiva. Sempre que eu tenho um modelo de... São 2 pontos importantes aqui. O primeiro ponto é, sempre que eu tenho um modelo de responsabilização penal, a regra de direito penal e processual penal que a gente tem no modelo brasileiro é a responsabilização do autor do fato, da pessoa. Chama uma lógica do direito penal do autor, né? Eu preciso identificar aquela pessoa que praticou aquele crime. Em termos de proteção de dados pessoais, a gente já está falando de responsabilização, por exemplo, de empresas. Então, o que eu quero dizer com isso é, quando eu falo de direito penal, eu já estou entendendo que todos os outros modelos de responsabilização falharam, o direito administrativo e o direito civil. É um fato tão grave para a nossa convivência em sociedade que eu acabo possibilitando uma punição não mais pecuniária, não mais de grana. A gente está falando de restrição de liberdade. Certo? Então, é uma punição no seu direito de ir e vir. Tá? E a partir dessa perspectiva, eu trago um segundo ponto, que é o seguinte. A gente está falando aqui o tempo todo de mudança de cultura, né? Então, pensa na sua empresa ou na sua casa. Como que você, de repente, quais são os incentivos que você vai entregar para os seus funcionários ou para os seus familiares de repente mudarem um comportamento que eles já têm? Será que vai ser necessariamente uma punição? Será que se eu estabelecer só uma punição, eu vou conseguir o efeito prático de mudança daquela cultura? Me parece que não. Me parece que não. E existem hoje diversos frameworks para a implementação de mudança de cultura. A gente tem jogos de gamificação de mudança de cultura, tem estratégias de design thinking, tem planejamentos, milhões que a gente faz para tornar... tem um livro que eu gosto muito que se chama Nudge, é do Cass Sunstein e do Richard Thaler. Eles constroem uma arquitetura de escolhas de forma que seja mais racionalmente... que a escolha racional seja aquela que você, que está desenhando aquela arquitetura, quer que aquela pessoa tome. Então, se eu quero mudar, por exemplo, uma analogia com aquela ideia do poder do hábito, né? Se eu quero parar de beber refrigerante, não adianta eu me dar uma chicotada toda vez que eu tomar um gole de refrigerante. Eu posso, por exemplo, não comprar refrigerante para minha casa. E aí eu não vou ter como beber. E aí eu não vou beber. Tu percebe? Sim, o que eu quero dizer é o seguinte, existem ferramentas de mudança de cultura que não precisam ser punitivas. Que não precisam punir a nossa liberdade de ir e vir. Ou seja, quando eu estou falando de direito penal, a gente tem um ímpeto de falar, não, isso daí tem que ser crime, a gente tem que punir, tem que mandar pra cadeia. Pô, peraí, cara, mandar pra cadeia necessariamente em todas as situações não resolve o meu problema de cultura. Se não resolve o meu problema de cultura, eu vou me dar uma chicotada 1, 2, 3 vezes, mas a Coca-Cola vai estar lá. Eu vou beber, sabe? Sim. Não tem muita saída. E veja, eu tô fazendo isso num recorte de mudança de cultura, de transição de cultura, com um ambiente em que ainda isso é possível, tá? Claro devido às proporções, tomando as proporções dos fatos. Existem locais, existem crimes em que isso não é possível. Não é possível, óbvio. Devido a ter as proporções, não dá para se generalizar, né, a respeito disso. Cada caso é um caso, cada exceção é sua exceção. Pessoal, queria muito agradecer, o assunto é extenso, é gostoso de se ouvir, mas infelizmente nosso tempo estourou. Mas com certeza vamos ter outras oportunidades para poder destrinchar muito mais. Queria agradecer mais uma vez, Walter, Lucas. Pô, foi um prazer tremendo. Lari, eu finalizo em qual... Ah, não, desculpa, pessoal, esqueci. Tem uma parte muito legal aqui, que eu costumo fazer com os convidados, que eu brinco. Antigamente, culturas passadas, existia a cápsula do tempo. A gente escrevia uma cartinha e enterrava. Só que agora, com a internet, a informação, a quarta revolução,
o vídeo, isso se tornou perpétuo. E aqui eu deixo esse espaço final, justamente isso. A mensagem final que o convidado quer deixar, para poder perpetuar aquilo ali na internet por várias e várias gerações. Um aprendizado, uma ideia, uma dica. Isso aqui é bem livre, é bem espontâneo de cada um. Se quiser deixar sobre o assunto, se quiser deixar uma mensagem sobre a mensagem. Então esse é um espaço que eu deixo para a gente finalizar a nossa conversa. Eu vou colocar aqui a nossa máxima da comissão, né? Promovo o tratamento legal de dados. E aí o legal é legal com joinha e o legal é a previsão legal. E, enfim, que as pessoas falem sobre o assunto, criem espaços para falar sobre o assunto. Eu acho que isso é o mais importante hoje. A gente tem muita dificuldade, e eu brinco com o pessoal da comissão de que às vezes a gente está pregando no deserto, porque são poucos os espaços que a gente encontra, como esse que você abriu para a gente aqui, a gente agradece muito, para falar sobre esse assunto que é tão importante e vai ser fundamental daqui para diante na vida de todo mundo, né? Então é isso aí. Abram espaços, criem essas oportunidades e busquem informação. Perfeito. Eu acho que a minha mensagem para a cápsula do tempo, né, seria muito mais no sentido de manter acesa a chama, né, da busca pelo conhecimento. Mantenha o seu brio de resolver alguns problemas do mundo real ativo. Porque se a gente não tomar parte do problema que é conviver em sociedade, principalmente nesse mundo tecnologicamente desenvolvido, cedo ou tarde decisões sobre você serão tomadas e você não vai nem entender o porquê que elas estão sendo tomadas dessa forma. Então, eu gosto de provocar essa busca do conhecimento e essa busca da utilização desse conhecimento para resolver um problema real do teu espaço de convivência ou do teu nicho de mercado. Acho que é bem por aí. Perfeito. Brigadão. Já aproveita a oportunidade para um próximo convite futuro e vai ser um prazer enorme receber vocês novamente. Nosso principalmente. Obrigado, Matheus. Lário, eu finalizo câmera central ou no canto? Você que sabe. Central, pode ser? Pode. Pessoal, queria agradecer muito a todo mundo que acompanhou, todo mundo que ficou aqui até o final. Se vocês ficaram até o final, comentem, compartilhem, curtam, porque isso vai ajudar a promover cada vez mais e mais o conhecimento. Acompanhem que o próximo episódio vai ser fantástico. Pessoal, até a próxima. Obrigado.